Zezinho Magalhães era um homem muito inteligente. Sempre foi. Ele fez coisas importantes para Jaú, muito importantes. Foi um grande prefeito. Ele entrou rico na política e saiu pobre. O Zezinho foi um personagem instigante. Foi extremamente polêmico, seja como cidadão comum, seja como político de carreira. As pessoas continuam falando dele. Então isso é muito importante para nós é um orgulho enorme. Em meados do século passado, ele era um mito, um grande estrategista, e seu nome estava no centro das discussões e na boca dos jauenses. Nos dias de hoje, José Magalhães de Almeida Prado, o Zezinho Magalhães, continua na lembrança dos moradores da Terra Roxa e seu legado está eternizado numa apaixonada e polêmica mistura de política e futebol. É nele que repousa o folclore popular. O cara que andou ao lado do povo escreveu o nome de Jaú no cenário esportivo nacional com as letras do galo da comarca. É Zezinho Magalhães o nome de um dos maiores estádios do interior paulista, o Jauzão. Salve 15 de Jaú, orgulho da cidade. E até um projeto modelo de habitação popular em Guarulhos, o Parque Secap, leva o nome Zezinho Magalhães Prado. Zezinho Magalhães é também a denominação desta avenida, que é uma das mais importantes da cidade de Jaú. Mas enfim, quem era essa tão controversa personagem da nossa história, que mesmo após 50 anos da sua morte, continua sendo um dos políticos mais influentes de Jaú e região? É o que a gente mostra a partir de agora no 4º episódio da série Jaú por Suas Ruas. A Avenida Zezinho Magalhães era até abril de 1969 a Rua da Constituição e foi denominada de Rua Zezinho Magalhães apenas um mês após a morte desse líder político. E com o passar do tempo e algumas desapropriações, se tornou a avenida que é hoje. Ela integra a proposta de anel viário para desafogamento do trânsito ao criar alternativas para conectar diferentes pontos da cidade, sem passar pela área central. O homenageado com o nome da avenida é o jauense José Magalhães de Almeida Prado, mais conhecido como Zezinho Magalhães, e nascido em 3 de agosto de 1917. Era filho de Dora Magalhães Prado e José Maria de Almeida Prado. Foi casado com Henriqueta Maria Colombini e tiveram 5 filhos, a Dora Maria, o José Maria, Elza Maria, José Heitor e a Terezinha, já falecida. O casal também teve 12 netos, 17 bisnetos e 1 trineto. Papai dizia, tem amor, tem comida, tem inteligência, não pode ir mal na escola. Não tem jeito, é isso aí. Mas a presença dele era marcante. A gente sabia exatamente o que ele queria de nós. Um homem que me deu tudo que eu sei e o que eu sou hoje. Personalidade, dignidade, honestidade. Ele sempre dizia o seguinte, tem que ter dinheiro para comida, saúde e educação. O resto, se sobrar, sobrou.
e a obrigação que eu tenho com vocês é fazê-los educados. E isso ele fez com todos. As façanhas e uma certa mistura de impetuosidade, bravura e coragem de Zezinho Magalhães ganharam fama logo cedo, desde a adolescência. Não é que aos 15 anos de idade, ele e o irmão dele, o João Lázaro, fugiram da família em Jaú para lutar contra Getúlio Vargas? Era o ano de 1932, em plena Revolução Constitucionalista. Foi o próprio Zezinho Magalhães que, anos mais tarde, relatou o episódio por meio de uma carta. Sob a influência da formação humanitária e católica que recebi dos meus pais e das ideias generosas das revoluções democráticas de 22, 24 e 30, aos 15 anos de idade, fugindo do recesso do lar, com nome trocado, como soldado raso, lado a lado com os melhores filhos do povo humilde de nossa terra, vi-me arrebatado pela Revolução de 1932, que me parecia um movimento popular no sentido de conduzir a pátria ao único regime compatível com a dignidade humana. Estreiei, pois, primeiro na trincheira como soldado raso e depois no presídio da Ilha das Flores, a luta pelos meus ideais. Ele estudava em São Paulo, estudava no Colégio São Luís, se inscreveu para a linha de frente, perfeito. A minha avó ficou sabendo, a mãe dele ficou sabendo, ficou assustadíssima, ele tinha 15 anos, uma criança. Pediu para o pai dela vir aqui, pegou e levou para Jaú. Tirou ele estava em exercício no Largo São Francisco. Então consta até que quando o vovô Magalhães chegou com um tenente para levá-lo, falei, se eu vou vir te buscar, ele falou assim, não sei quem é esse velho louco aí. Aí o tenente sabia que era o vovô, falou, para com isso, rapaz. Pegou e levar. Aí ele escapou e veio para São Paulo e se inscreveu como José Martins. Para mim sempre foi José Martins. O pessoal de Jaú, estava todo mundo junto, porque estava no batalhão de Jaú. E meu pai não. Meu pai escreveu Zé Martins de São Paulo, então ninguém sabia dele. E ele consta que eles estavam de um lado e tinha que correr para o outro lado. E que quando eles estavam passando houve um tiroteio, né? Ele pegou e se jogou, ficou quietinho lá parado. Então, consta que algum cara que era de Jaú, que estava junto, viu ele não se mexer, e por algum motivo ele não foi preso. Chegou em Jaú, contou que o papai tinha morrido e que ficado no braço dele, falou para a vovó, que mandou um beijo para a vovó e tal. Exagerou isso. Fez um teatrinho. E aí ele falou, passado um tempo, ele levantou, foram até uma igreja e eles foram presos na igreja. Os que entraram na igreja foram presos. E aí eles foram levados para a Ilha das Flores. E ele fez 16 anos em 3 de agosto preso na Ilha das Flores. Ele não se conformava em estar preso. E vira e mexe se transportava prisioneiros de um ponto para outro. E numa desses transportes por via férrea, ele se escondeu num banheiro de trem. E assim que o trem parou no lugar para o qual foi destinado, foi feita uma revista em todo o trem, inclusive nos banheiros, e ninguém viu o Zezinho, ninguém viu ninguém dentro do banheiro. E por que não viram onde é que estava o Zezinho? Porque ele tinha se colocado sobre a porta do banheiro. Então quem abre a porta não vê nada lá dentro, fecha e vai embora. E ele estava sobre a porta. Então foi uma fuga cinematográfica, Indiana Jones. E depois, então, ele fugiu do lugar do trem e se apresentou para alguém como sendo José de Magalhães Almeida Prata, de Jaú, mas não com um combatente. O menino estava perdido por ali. Então, a família foi notificada e foi resgatado em péssimas condições.
de saúde. É sui generis aqui para nós, né? E é um fato que marca a personalidade dele, né? Um decisivo, eu vou, ninguém me segura, e não quero saber o que vai acontecer, e assim ele fazia sempre. Isso já mostrava um pouquinho do que ele ia ser para frente. A personalidade dele foi sempre essa. Ele enfrentava sem saber, a impulsividade sempre gera esse fator. Fazer sem saber o que vai acontecer, sem se importar com as consequências. O tempo passa e agora já estamos no ano de 1945. No mundo, fervilha a Segunda Guerra Mundial e os feitos dos pracinhas brasileiros em terras europeias começam a trazer problemas para o governo Vargas, que permanece no poder. Afinal, como combater nazistas e fascistas lá fora e aceitar a era Vargas por aqui, que inclusive chegou a colaborar com esses regimes autoritários? Você sabe de onde eu venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco. É nesse contexto que encontramos Zezinho Magalhães, agora com 28 anos de idade, liderando comícios em Bocaina, em favor da libertação nacional e novamente contra Vargas, que renunciou em outubro de 45. Até 1945 não deixei passar uma só oportunidade para, não obstante as falhas e debilidades impostas pelas minhas fraquezas, colocar-me a serviço da causa popular, seja nos memoráveis movimentos de rua que empolgaram toda a nação durante a última guerra, quando todos os patriotas forçamos nosso governo a se definir ao lado das democracias contra o nazifascismo, seja na batalha pela redemocratização de 1945 e depois contra as medidas reacionárias do governo Dutra, que dava perigosos passos no sentido da supressão de algumas das conquistas de 1945. O meu ingresso na UDN de 1945 pareceu-me uma consequência inevitável de toda a minha atividade anterior. Nesse sentido foi que, juntamente com Paes de Barros Neto e outros companheiros devotados, construímos na zona do Jaú um partido que se consagrou pelo apoio maciço de toda a população trabalhadora. É que nós da UDN daquela zona sempre vimos a política como instrumento de servir o povo, apoiando-nos somente nele e nos seus interesses. Zezinho Magalhães se destacava como uma das novas lideranças políticas e logo foi amparado também pela imprensa local, ao comprar em 1946 a maior parte das cotas do jornal Comércio do Jaú. Em 1947, pela primeira vez na história, o prefeito de Jaú foi eleito de forma direta. A eleição de Osório Ribeiro de Barros Neves teria atendido ao clamor popular à época, influenciado, inclusive, pela recente morte do aviador João Ribeiro de Barros. Zezinho Magalhães, que era opositor ao prefeito Osório Neves, foi o terceiro vereador mais votado, com 310 votos, e durante todo o mandato não deu trégua ao prefeito e ao grupo da situação. Em 1951, Zezinho Magalhães concorreu à prefeitura contra Luiz Liarte, mas perdeu as eleições por uma diferença de apenas 34 votos, em disputa bastante acirrada, com denúncias de fraude, recontagem de votos, anulação de urna e recursos ao Tribunal Eleitoral. Depois de tanto imbróglio, Luiz Liarte foi declarado o verdadeiro vencedor das eleições de 51. Restou a Zezinho Magalhães a vice-presidência do Diretório Municipal da UDN, com a ideia de fortalecer o nome dele para revidar na eleição seguinte. E assim aconteceu. Zezinho foi eleito prefeito de Jaú em 1955, tendo como vice Antônio Santana Galvão. A oposição até que tentou impugnar a candidatura de Zezinho Magalhães, mas não conseguiu. Zezinho recebeu 5.022 votos contra 3.312 dados a Osório Neves. O seu lema foi mais rápido do que o raio, mais veloz que o avião a jato.
nas campanhas políticas, nós participávamos de todo o processo, nós íamos em carreata, participávamos da apuração, participávamos da boca de urna, estávamos sempre presentes, né? Era uma coisa assim que nos mobilizava a todos, né? Para nós, o papai, agora vamos falar o Zezinho Magalhães político, era um motivo de grande orgulho. Então nós tínhamos assim, fazia parte da nossa vida acompanhar o papai. Era uma coisa quase que, eu diria que visceral. E de participar de, por exemplo, fazer boca de urna. Nunca, muito pelo contrário, a gente fazia isso, né? E fazia com prazer enorme, né? Mas enorme mesmo. Não existia internet, não existia WhatsApp, então a gente era tudo no correio, propaganda, ia no João Clube, sentava, punha envelope, envelopava, a gente fazia tudo, né? Então a gente, no cotidiano, era isso que a gente sempre viveu. E numa época em que a propaganda eleitoral era pouco regulamentada, o jornal Comércio do Jaú, pertencente ao UDN e ao próprio candidato, dedicou substancial espaço para a divulgação da campanha de Zezinho Magalhães. A eleição que consagrou Zezinho Magalhães prefeito também ficou marcada na história por ter sido a primeira eleição no interior do estado de São Paulo a estrear as urnas eleitorais de lona, feitas inclusive pelos jauenses Silvio Cesarino e Abílio Cesarino. Zezinho Magalhães, que era advogado e fazendeiro, foi o 33º prefeito de Jaú. Esteve à frente dos destinos da cidade de 1º de janeiro de 1956 a 14 de dezembro de 1958. Enquanto prefeito, o apelido dele era Zé Tatu. Por que Zé Tatu? Estavam abrindo a rua de terra aí para botar a rede de água, a rede de esgoto. Ele estava junto lá, descia no buraco junto com os trabalhadores, conversando, tudo. Onde tinha obra ele estava. No gabinete sentava pouco, mas na rua vendo tudo. Ele tinha esse perfil. Não sei se era por demagogia ou por ser próprio do modo dele de agir, de ser, mas ele realmente tinha essa facilidade de chegar com a população e contagiar, né? E se durante a campanha política Zezinho Magalhães prometeu, enquanto prefeito, teria cumprido essas promessas, iniciando o ciclo que ficou conhecido como administração dinâmica. Em apenas 15 dias de mandato, o bairro da Potunduva ganhou água nas torneiras. E a água ainda jorrou abundante em outros bairros que antes sofriam com a falta do líquido, como é o caso da Vila Sampaio. Também foi com Zezinho Magalhães que a pavimentação asfáltica chegou às ruas de Jaú, em 1956. Em apenas 2 anos, foram realizados 30 quilômetros de asfaltamento. Todo o bairro dos Sapos, o Santo Antônio e o São Benedito foram asfaltados, bem como a Avenida Frederico Ozanam e a Vila Sampaio, entre outras ruas. Também foi Zezinho Magalhães quem deu início à organização de um plano diretor para a cidade de Jaú. Ele ainda conservou e remodelou estradas municipais e iniciou a fase dos concursos públicos para a contratação de funcionários municipais. Em 1958, vivendo o ápice de sua popularidade e ainda como prefeito de Jaú, Zezinho Magalhães foi eleito deputado estadual com 10.928 votos, sendo o candidato mais votado da UDN no estado de São Paulo. Zeloso de toda uma tradição patriótica, humanitária, católica e democrática, é que me elegi vereador, presidente da Câmara Municipal de Jaú, prefeito daquela cidade, deputado estadual. Se por um lado, Zezinho Magalhães ficou conhecido por sempre estar ao lado do povo, acompanhando de perto todas as obras, por outro lado, os seus opositores alegam que ao final do mandato, ele teria deixado a prefeitura endividada em mais de 70 milhões de cruzeiros, para um orçamento de 35 milhões. A prefeitura não teria dinheiro nem para comprar pó para o famoso cafezinho. Não se faz obra sem dinheiro.
E o Zezinho Magalhães não queria saber. Eu lembro que falavam, né? Porque eu não tinha esse contato com ele, mas falavam que ele dizia que a prefeitura não é banco. A prefeitura é para obras públicas. Então ele era, digamos assim, de um dinamismo incrível. E isso projetava muito ele, popularmente. Só que realmente a prefeitura ficou numa situação bem capengazinha, viu? Com relação às finanças da prefeitura não ficou fácil. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Isso aí são aquelas jogadas políticas que acontecem, né? Tanto é que depois dele tocou-se normalmente. A cidade teve sequência com os outros prefeitos que entraram, tudo, e não teve paralisação nenhuma, praticamente, naquilo que concedia ao erguimento da cidade, ao progresso. Não. E foi justamente a partir da eleição de Zezinho Magalhães para deputado estadual que as coisas começaram a desandar, causaram uma divisão na família Almeida Prado e reviravolta na política jauense. O grande problema que aconteceu foi a morte do Santana Galvão. Santana Galvão era o vice e era uma pessoa, pelos depoimentos, o Antônio Santana Galvão, era o cara jeitoso, aquele cara que se dava bem com todo mundo, com a oposição, com a situação. Ele seria um candidato que ninguém contestaria, que seria, como era o vice do Zezinho, seria o sucessor natural, e que não haveria nenhum problema nesse caminhar. Mas com as mudanças, com o falecimento do Santana Galvão, ficou acéfalo, aí o cargo ficou acéfalo, né, de vice. E a tendência natural era o Zezinho talvez apoiar a família do Celso Pacheco, Décio Pacheco, que estavam sempre com eles, né? Mas não sabemos as razões, aí a família acabou se dividindo, né? Mas Zezinho acaba sendo eleito deputado em 58, em 59 vem as eleições e o Zezinho apoia o Dr. Quinzinho, que também era um grande companheiro dele, politicamente. Mas Dr. Quinzinho não tem o apoio, os Almeida Prado dizem que foi um apoio velado, né? Então, mas eu acredito que nem o apoio teve, porque a mágoa foi muito grande ali, houve uma mágoa, um racha muito grande entre a família. E o Ziem Nassif, ele aproveita o vácuo de poder da oposição, que estava também em frangalhos, não tinham, o Zezinho praticamente fez uma administração que a oposição se diluiu, se dissolveu, e o Zezinho consegue não ter tantos opositores, mas a partir do momento que o seu grupo se racha, abre o vácuo para o Ziem Nassif entrar e acabar ganhando de forma surpreendente, segundo todos dizem, porque os Almeida Prado não apoiaram o braço, pelo menos o braço liderado aí pelo Décio Pacheco, Celso Pacheco, né? Zezinho Magalhães e a UDN não engoliram a derrota e chegaram a fazer, talvez, a maior oposição a um prefeito até os dias de hoje, deixando a administração do professor Ziem Nassif praticamente ingovernável. Conhecia-se ali um outro lado do político, que chegou a fazer oposição por oposição. Tem até um fato que se consegue-se uma verba do governo estadual, mas a Câmara teria que aprovar a vinda dessa verba, e a Câmara acaba rejeitando a vinda de uma verba para o município. Isso pegou muito mal, né? E isso ajudou a desgastar mais a imagem de Zezinho, que já vinha se desgastando pelo racha familiar, ou seja, com a fragmentação do seu grupo político. Houve um acidente muito grande no João da Velha, que era o grande abastecedor de água de Jaú. E o Ziem, um dia, ele senta comigo ali na Praça Siqueira Campos. Ele diz assim: Marô, eu não estou podendo andar na rua. Eu ando na rua que tenho a impressão que todo mundo está olhando para mim, que todo mundo está me recriminando. Então eu pensei, o Ziem não está bem, ele está inerte, ele não vai conseguir dar a volta por cima nessa situação.
E ele precisou de um licenciamento, um afastamento, porque ele teve um esgotamento nervoso em razão da oposição violenta que ele estava sofrendo, e ele não achava saída para aquilo. E ele se sentia responsável. Então ele precisou se afastar. Agora, veja bem, não foi maldade de ninguém. Foi a inexperiência dele que levou a ele a esse estado de coisas. E essa oposição violenta vinha do grupo do Zezinho, liderado por Zezinho Magalhães? Sem dúvida nenhuma. Ele queria tirar os Ziem da prefeitura. Sem dúvida nenhuma. Foi muito claro, né? Muito que era uma oposição para não deixar o Ziem trabalhar, né? Então, ali ficou bem claro, e eu não lembro de ter... teve brigas fenomenais, né? Na história política de Jaú. Mas assim, não lembro de ter uma oposição tentado boicotar alguém que estivesse fazendo alguma coisa melhor para a cidade, né? Como deputado estadual, Zezinho Magalhães apresentou 12 projetos de lei. Um deles, bastante polêmico, autorizava o executivo a conceder prioridade às autarquias municipais e às empresas nacionais para a distribuição de energia produzida pelas usinas do estado. Diante disso, a UDN em Jaú, por meio do vereador Oswaldo Galvão de França, um grande amigo de Zezinho, apresentou um projeto igualmente polêmico para encampação de bens e instalações dos serviços de energia elétrica no município de Jaú, pertencentes à Companhia Paulista de Força e Luz. Quando na Câmara a UDN resolveu trazer um projeto de lei para acabar com o prefeito, por quê? Um projeto de lei para que o município desapropriasse a Força e Luz, ficaria incumbido da manutenção e da distribuição da energia elétrica. Porém, tinha que adquirir a energia da Força e Luz, que ela que era a geradora da Força e Luz. Se um projeto desse tem sucesso, o Ziem Nassif só tinha uma solução, só uma: renunciar. Ele não tinha condições de cumprir. E era um projeto do Zezinho Magalhães, deputado. Ele, obviamente, entregou esse projeto para a liderança da bancada udenista na nossa Câmara, porque se referia a Jaú. Ele não iria fazer isso, naturalmente, na Assembleia Legislativa, tinha que ser aqui. Aí é que inicia a participação mais ativa de Zezinho Magalhães, que ele começou a ir na Câmara, começou enfim, tomar uma posição política mais dura lá na Câmara, né? Através dos vereadores. Os vereadores da UDN, que eram a maioria, aprovaram o projeto, que depois foi vetado pelo prefeito. Houve então necessidade de uma outra reunião da Câmara para novamente discutir o projeto. Zezinho Magalhães compareceu enquanto deputado e o clima esquentou. Eu estou na tribuna discursando, eu lembro até o que eu estava falando. Eu lembro que eu olhei a janela estava aberta, eu estendi o braço e disse: esse nosso Jaú, esse povo de Jaú, precisa compreender que esse projeto não pode passar. Oswaldo Galvão tinha um apelido de boi. Ele levantou, chegou na frente da tribuna e puxou um revólver, lembro muito bem, niquilado. E eu sabia que ele não ia atirar, eu conhecia o boi. Um ferreiro adversário, mas um homem de coração mole. Então eu pensei comigo, o boi não vai atirar coisa nenhuma. Mas meu sogro estava na plateia, que estava cheia a plateia da Câmara. Meu sogro estava na plateia e havia um balaústre assim, entre os vereadores e as cadeiras. E eu lembro de meu sogro levantar e gritar: Zezinho, segura o boi! Isso eu lembro perfeitamente. E o boi tremia com o revólver na mão, coitado. E eu fiquei atônito, fiquei parado. A rádio jauense que estava transmitindo desligou o microfone. Claro, porque
foi um Deus nos acuda. E o meu sogro pulou na minha frente, na frente da tribuna, com os braços assim abertos, e o Zezinho Magalhães segurando o boi. Ele ficou desesperado, porque ele percebeu que o povo estava contra, que eu estava fazendo um pronunciamento para acabar de escangalhar com a bancada. Ele queria acabar com a sessão. E andava armado, pegou o revólver e ficou com o revólver na mão, né? O deputado estadual Zezinho Magalhães, que até então pertencia à UDN, aos poucos foi mudando seu posicionamento ideológico de direita e se aproximando da esquerda. Uma mudança e tanto para quem estava mais do que alicerçado nas bases mais conservadoras da política. Ele, politicamente originário, ele era conservador. E ele falou que na prefeitura foi o grande ponto de começo de mudança. Porque ele via o seguinte: os amigos, os parentes, os mais poderosos iam só pedir coisas particulares. E as pessoas mais humildes, como não tem essa força, só pediam a coisa coletiva. Então, que ele viu a diferença, da importância de trabalhar pro coletivo e não pro individual. Então, esse foi o start da mudança, foi o início da mudança, que ele saiu de um político conservador para ser um político progressista. E aqui em São Paulo ficou mais marcante na Assembleia, onde tinha uma bancada muito conservadora. Jaú era uma cidade que era de um princípio conservador muito grande. Não admitia, o povo jauense era formado com a ideia de inadmitir socialismo, comunismo. Então a UDN sempre teve uma grande maioria do povo de Jaú. Essa guinada para a esquerda não teria sido pública e foi acontecendo aos poucos. Mas em Jaú, cidade altamente conservadora, à época a notícia caiu como uma bomba, especialmente quando chegaram os relatos da participação de Zezinho em greves de bancários em São Paulo e, mais ainda, quando participou de um movimento de trabalhadores na usina Diamante. Me recordo de que ele começou a tomar atitudes realmente esquerdistas. Os Francesc, né, receberam lá um conclave lá de empregados revoltados, sabe Deus com o quê? Eu não sei isso. Da usina Diamante. E o Zezinho Magalhães foi lá e incorporou-se à greve. Incorporou a greve e fez discursos agressivos, entendeu? Então, essa participação dele foi muito esquerdizante, viu? Greve é um direito que se pode fazer, o que não se pode é não permitir a greve, se proibir greve, não pode, não podia, e ele estava presente para não deixar proibir a greve. E isso é uma posição muito clara dele, muito clara. Zezinho Magalhães não conseguiu se reeleger deputado em 1962. Dizem que o seu envolvimento com a esquerda e a falta de apoio da família de Décio Pacheco foram fatais. Se você sai do negativo para o positivo, positivo para o negativo, você inexoravelmente passa pelo zero. Tem que passar. Então, se ele saiu da direita e foi para a esquerda, ele tinha que passar pelo zero. Foi quando ele perdeu a primeira eleição. E teve uma votação expressiva. Nas eleições municipais de 1963, Zezinho Magalhães sofre nova derrota. Muitos partidos se uniram contra ele e elegeram Décio Pacheco, aquele mesmo que tinha sido preterido por Zezinho em 1959. A campanha ficou conhecida como o Tostão contra o Milhão. Zezinho era o Tostão. Ele então se muda em 1964 com a família para Fortaleza, capital cearense, para administrar 2 empresas. Mas já no ano seguinte, Zezinho Magalhães volta a Jaú para comandar a instalação da usina de açúcar Lambari, do Grupo Chamas, atualmente desativada. Com esse retorno, Zezinho continuou atuando nos bastidores da política e foi peça fundamental para a eleição de Roberto de Abreu Sodré a governador do estado de São Paulo
em 1966. Logo que assumiu, Abreu Sodré nomeou Zezinho Magalhães diretor superintendente da Caixa de Casas para o Povo, a CECAP. Zezinho, então, anunciou mais de uma centena de casas populares para Jaú, que se tornaram a CECAP Velha. Graças à influência que tinha com o governador Abreu Sodré, ele conseguiu também autorizações para ampliação da Escola Técnica Industrial e para a construção do então Centro Educacional de Jaú, hoje Escola Estadual Professor Túlio Espíndola de Castro. Também é de Zezinho Magalhães o mérito por ter iniciado a implantação do Colégio Agrícola junto à Fazenda João da Velha. E aí tem até um fato engraçado. O governador só autorizaria o funcionamento do colégio se tivesse água no local. Zezinho, então, mandou furar um poço que não deu água. Não deu outra. Com a ajuda de caminhões-pipa, Zezinho mandou encher o buraco com água e, claro, o Colégio Agrícola foi aprovado. Ainda assim, na eleição de 1968, Zezinho Magalhães lançou Valdemar Bauab a prefeito e perderam a eleição para Jarbas Faraco, apoiado por Décio Pacheco. Terminaria pouco depois a trajetória política de um dos maiores líderes que Jaú já teve, mas o legado que ele deixou, tanto no esporte como na política, permanece até os dias de hoje. Aliás, o esporte, especialmente o 15 de Jaú, é outro capítulo muito interessante na vida de Zezinho Magalhães. Como se não bastasse o controle administrativo da cidade, os políticos daquela época também disputavam o controle do esporte jauense, seja na Associação Atlética Palmeiras, no Guarani da Putunduva ou no Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú. Em 1951, enquanto vereador e candidato a prefeito, Zezinho Magalhães se tornou presidente do 15 de Jaú, e os opositores achavam que ele iria se queimar nessa nova posição, pois se enganaram totalmente. Zezinho Magalhães levou o galo da comarca e, consequentemente, Jaú ao reconhecimento nacional. Ele assumiu a presidência do 15 por quê? Porque provocaram. Ele era presidente da Associação Atlética Palmeiras, né? Mas o grande desafio era o 15, sempre foi. Era o time mais antigo, com mais história, né? E no Jaú Clube parece que provocaram o Zezinho. Ah, duvido que você assume o 15. Alguns dizem que o provocaram para ele não ter sucesso, como todos os antecessores, e assim a carreira política dele ia estar questionada. E ele, como gostava numa boa briga, acaba assumindo a presidência do 15 e acaba montando aquele esquadrão de 51 que acaba subindo em 52, né? Naquela época, na década de 50, o cidadão que quisesse entrar na política, ele usava os times de futebol no interior como trampolim. Então ele se elegeu presidente do 15 de Jaú, prometendo que daria um futebol de primeira categoria para a cidade de Jaú. E não deu outra. Ele ganhou. Ele trouxe para Jaú os melhores jogadores que tinham na oportunidade quando o 15 subiu para a primeira divisão. Por exemplo, Lourenço, goleiro que era do Palmeiras. Rui e Grita, a dupla de zagueiros. Gércio, que era do Palmeiras. Gengo, que era do Palmeiras. E Clóvis, que era do Guarani. A linha Gonchuma, Dino, que era do Palmeiras, Gino, que era centroavante lá no São Paulo, Pinga, que era da Portuguesa de Desportos, e Itamar na ponta esquerda. Um timão. Os times de São Paulo vinham aqui em Jaú, passavam apertado na primeira fase que o 15 teve na mão dele, na primeira divisão de profissionais. Naquela época ainda era a época boa do café. E ele, ligado com os Almeida Prado, os parentes, ele arregimentou todos eles e através de sacas de café. Eu me lembro quando o Nestor veio do Palmeiras para jogar no 15 de Jaú, o bicho que o Nestor recebia em cada vitória do 15 aqui era 5, 10 sacas de café
Quer dizer, então ele conseguiu dar para o 15 aquilo que o 15 jamais a gente poderia acreditar que poderia alcançar. Zezinho Magalhães não mediu esforços e nem dinheiro próprio para elevar o Galo da comarca à primeira divisão do futebol paulista e tornar a cidade de Jaú conhecida em todo o país. E graças à capacidade de liderança que ele tinha, conseguiu mobilizar toda a cidade de Jaú para, em apenas 15 dias, realizar no estádio Arthur Simões as reformas exigidas pela Federação Paulista de Futebol para que o 15 disputasse a primeira divisão paulista, a elite do futebol, em 1952. Ele convocou o público, foi uma coisa impressionante. Homens, mulheres, crianças iam lá, pedreiro para ajudar, outro para carregar madeira, outro para carregar areia, outro para serrar madeira. Comentava-se que Zezinho Magalhães teria se desfeito de 7 fazendas, uma delas em Londrina, para tornar o Galo e Jaú reconhecidos nacionalmente. Perdeu as fazendas mesmo, perdeu, mas não deixou nunca o 15 ficar numa situação que os jogadores não recebiam ordenado, tudo isso. Arrumou uma diretoria de amigos na época em que ele confiava e tocou o 15 maravilhosamente bem. Foi a melhor época do 15 na década de 50. A gente participava muito da vida dele, né? A gente sempre acompanhou ele em tudo. Então a gente sempre estava na convivência, sempre participando das coisas dele. Então era o jogo do 15, era o radinho que a gente ficava ouvindo, a gente assistia treino, a gente assistia jogo, a gente nunca deixou de ir. E quando vinha, minha mãe ia em campo de futebol do estádio com ele. Então ele não tinha esse problema de que mulher podia fazer isso, não podia acompanhar, entendeu? Participar de um jogo de futebol. A gente nunca sentiu isso, pelo menos, entendeu? Sua mãe fazia as tabelas do 15? Fazia, ela tinha todas as tabelas, sabia com quem ia jogar, com quem não ia, pontos ganhos, pontos perdidos. Ela que tinha tudo. E quando precisava, o papai precisava, queria saber, pedia o caderno dela. Ela que fazia as tabelas. Pelos seus feitos à frente do 15, Zezinho Magalhães ficou conhecido como o Marechal da Vitória. No futebol, ele foi de uma valia impressionante para Jaú, porque ele sabia atingir o objetivo que ele queria. Tanto é que naquela época quase ninguém sabe. O nosso Galo da comarca foi o único time de interior naquela época que fez um amistoso com o Fluminense no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, através do Zezinho, que era presidente. Jogou com o Fluminense, saiu daqui para jogar amistosamente com o Fluminense no Rio. Depois dessa fase vitoriosa do Galo, Zezinho Magalhães ainda voltou à presidência do 15 em 65, mas em menos de um ano renunciou ao cargo no 15 de Jaú, sem ter conseguido o mesmo êxito do acesso de 51, com o Galo se arrastando na segunda divisão e sem bens materiais para investir, como acontecera no passado. O papai se dispôs dos bens dele em função da política do 15 de Jaú. Jamais ouvi a mamãe falar qualquer coisa a respeito, aliás, nenhum dos filhos, porque a gente sempre entendeu a importância que era isso na vida do papai e que era importância enquanto uma ideologia que era do papai, que era nossa também. José Magalhães de Almeida Prado morreu em 21 de março de 1969, vítima de infarto aos 52 anos de idade, em sua residência em São Paulo, na Alameda Santos, onde morava há uma década. O livro dos farrapos à urna eletrônica assinala que Zezinho Magalhães deixou para trás uma legião de seguidores e um bom número de adversários. O papai foi reconhecido, sobretudo, com as pessoas que viam a ação política do papai e têm uma identidade com isso. Mas eu acho que o grande objetivo do papai, que foi exercer uma política voltada à população, voltada à população carente, ele teve o reconhecimento absoluto dessas pessoas, especialmente de Jaú, né?
O corpo de Zezinho Magalhães chegou a Jaú de avião e foi velado na casa que o irmão dele, João Lázaro de Almeida Prado, mantinha em Jaú, na rua Marechal Bittencourt. A comoção foi geral e o cortejo seguiu para o cemitério municipal Ana Rosa de Paula. Foi realmente uma coisa muito impressionante. Quer dizer, ele foi levado a pé, né? Não foi levado em nenhum carro, nada. E era muita gente, era muito impressionante. É uma coisa que realmente nos deixou muito orgulhosos do papel dele, quer dizer, o reconhecimento do povo para ele, que foi realmente muito emocionante. Foi muito emocionante mesmo. Apesar da dor de assim, ter morrido muito de repente, a gente passaram um rastelo na gente, né? Porque foi de uma hora para outra, mas deixa esse legado, ele deixou isso pra gente, que mostrou que ele era reconhecido, né? Foi uma morte prematura e ele foi enterrado às pressas, né? Não tinha um túmulo para ele, né? E aí a população de Potunduva se cotizou e eles fizeram com aquele estilo de caquinhos de cerâmica, lajotinhas, cobriram todo o túmulo do papai e prestaram uma homenagem do povo de Potunduva que está escrito lá. Né? E até hoje está lá, nós jamais mexemos nisso e permanece do mesmo jeito lá. A lembrança do Zezinho em Jaú é duro pra gente, é duro. As pessoas precisam um pouco, não é porque é duro, é pesado. Vai no estádio, é pesado. No estádio, quando tinha o estádio velho, era pesadíssimo, tá certo? Que era de madeira, a gente sentava, eu lembrava que ele ia jogar futebol, eu era pequenininho, sentava nas costas dele atrás, numa muletinha. Um mês após a morte de Zezinho Magalhães, o ilustre político teve seu nome emprestado para renomear a via pública, que até então era chamada de Rua da Constituição. Assim surgiu a Rua Zezinho Magalhães, que tempos depois se tornou avenida e hoje é uma das mais importantes da cidade. Zezinho Magalhães também não viveu para ver a construção do estádio do 15, o Jauzão, que igualmente leva seu nome, e também foi projetado pelo amigo arquiteto Vilanova Artigas. Com a morte repentina, ele viu apenas a terraplenagem do estádio, que só foi inaugurado em 1973 em jogo festivo contra o Juventus de São Paulo, 4 anos após a morte do político. Terraplenagem que Zezinho teria assumido financeiramente e assinado promissórias cobradas da família após a morte dele, e que custou um apartamento que Zezinho Magalhães tinha em Santos. Eu sou muito de tudo que ele me ensinou, muito de tudo daquilo que ele viveu e que eu aprendi. Melhor pai, melhor exemplo que alguém podia ter. Aí você perguntou uma palavra dele para mim, dignidade. Você tem que ter honradez, honestidade e princípios. O povão, Zezinho Magalhães foi o personagem mais importante da cidade lá, para tornar Jaú conhecida lá fora. Zezinho Magalhães foi um homem moralmente, dizendo, de alto gabarito. Ele conseguiu ser bem sucedido em 2 áreas muito importantes do povo brasileiro, da nossa cultura, que é a política e o futebol. Mas foi um grande companheiro, tanto no futebol como na política. Caros companheiros, só há um caminho para os que querem fazer política a serviço do povo: viver com ele aprender, para ele teorizar, a ele devolver esta seiva sob a forma de trabalho prático. Isso só se faz com princípios, com amor e, sobretudo, com sentimento. Com a morte de Zezinho Magalhães, ficou um vazio na política jauense,
que muitos que viveram aquela época garantem que não foi preenchido até os dias de hoje. Há também quem atribua esse capital político, por assim dizer, a Valdemar Bauab, que reestruturou o grupo que tinha ficado acéfalo com a morte de Zezinho e se tornou prefeito de Jaú em 1972. Mas aí já é uma outra história.